Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula prática. Hoje é uma aula importantíssima para vocês terem uma noção de como farão também no dia da prova de vocês. Hoje é dia de correção do 34º exame da ordem. E nós vamos fazer aqui, vamos fazer a peça, vamos fazer as questões, as 4 questões, tá bom? E eu quero de vocês o quê? Eu quero que vocês também participem anotando as informações mais importantes e depois a tarefa de vocês é justamente copiar e fazer a peça que eu vou passar para vocês e responder as questões que eu vou trazer aqui do 34º exame da ordem. Vocês podem fazer isso de que forma? Eu prefiro que vocês imprimam até o caderno de resposta, o rascunho aí, para poder fazer de acordo como é no dia do exame da ordem mesmo, tá? O rascunho da FGV. Vocês podem imprimir ele e fazer ali a peça prática de vocês e as questões, tá bom? Então, vocês vão imprimir o caderno de resposta do 34º exame da ordem e vão responder e fazer a peça de profissional no caderno de resposta de rascunho, para vocês treinando. Ou vocês podem escrever aí numa folha pautada, por favor, que vai ser pautada também as suas folhas no dia, para não ficar uma coisa tudo torta também, né? Então, escrevam numa folha pautada, num caderno que vocês tenham aí de anotação ou de prática de vocês, escrevam nesse caderninho, tá bom? E agora sim, nós vamos começar aqui a corrigir, a falar sobre o 34º exame da ordem, tá bom? E caiu uma peça que é a mais cobrada nos exames da ordem em direito constitucional e nós vamos falar sobre ela aqui, tá bom? Então, pessoal, olha só a correção do 34º exame da ordem. Vamos mostrar aqui para vocês minhas redes sociais, onde vocês podem me encontrar, tá bom? Para vocês falarem comigo, quiserem me seguir. E eu sempre digo, após a prova de vocês, após a aprovação de vocês, aí sim vocês podem ir lá nas minhas redes sociais e estabelecer uma relação comigo, profissional e de aprovação de professor para aluno, tá bom? Agora é hora de vocês focarem no estudo de vocês. Vocês podem até ter as redes sociais de vocês, mas por favor, usem essas redes sociais aí com bastante responsabilidade, tá joia? Pessoal, vamos começar a ler o enunciado do 34º exame da ordem. Eu vou ler aqui, começar a ler para vocês o enunciado. O que diz? Olha só, João, pessoa de muita fé, essa aqui é a peça prática de vocês, tá bom? João, pessoa de muita fé, com estrita observância das regras legais vigentes, construiu um templo para que pudesse realizar as reuniões de oração afetas à religião que professava. Em razão da seriedade de sua atividade, as reuniões passaram a ser frequentadas por um elevado quantitativo de pessoas, as quais também passaram a organizar no interior do templo, no intervalo das orações, as denominadas reuniões de civilidade. Nessas reuniões eram discutidos temas de interesse geral, especialmente a qualidade dos serviços públicos. Daí resultando a criação de um boletim, editado pelo próprio João, no qual era descrita a situação desses serviços, principalmente a respeito de suas instalações, do nível do atendimento e do tempo de espera. Então, vocês estão vendo aí que o João, ele tinha essa questão, ele tinha esse templo, né? E lá no templo, ele fazia reuniões que falava sobre assuntos, falava sobre os serviços públicos, e criou esse boletim onde eles, né, o pessoal que frequentava o templo, falava sobre o atendimento, o tempo de espera desses serviços, as instalações, enfim. Na medida em que tantas reuniões como o boletim passaram a ter uma grande influência junto à coletividade, ocorreu o aumento exponencial das cobranças sobre as autoridades constituídas. Em razão desse quadro e da grande insatisfação de alguns gestores,
o prefeito municipal instaurou um processo administrativo para apurar as atividades desenvolvidas no templo e, por fim, decidiu cassar o alvará concedido a João, que deverá paralisar imediatamente todas as atividades sob pena de aplicação de multa. Ao fundamentar sua decisão, ressaltou que o alvará de localização somente permitia a realização de atividades religiosas no local, que as reuniões não foram antecedidas de autorização específica e o boletim não fora legalizado junto ao município, sendo, portanto, ilícito. Ao ser formalmente notificado do inteiro teor da decisão, a ser imediatamente cumprida, João, que estava impedido de exercer suas atividades sob pena de receber uma multa, procurou você, como advogado, para ajuizar a ação constitucional cabível. Elabore a peça processual cabível. Observação: a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. E a simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Pessoal, quando vocês leem a primeira vez lá no exame de vocês, no dia da prova de vocês leem o enunciado da primeira vez com uma certa ansiedade. Então, a primeira leitura de vocês é uma leitura muito ansiosa, muito nervosa. Então, não dá para vocês saberem de imediato, muitas das vezes, qual é a peça, ainda mais com um enunciado tão grande desse, qual é a peça que vocês iriam fazer. Então, o que eu sugiro para vocês? Leiam pelo menos vezes, 3 a 4 vezes, tá bom? Com calma, para vocês respirarem, terem noção do que se trata, tá bom? E aí, quando a gente vê um enunciado desse, o que eu sugiro para vocês? Anotem no rascunho antes de começar a prova o quê? Um resumo do que vocês entenderam. Escrevam lá a legitimidade ativa. Quem que estaria figurando no polo ativo dessa ação? Nesse caso, ficou bem claro que quem estaria figurando seria João, o mais interessado. E quem que é também, Débora, a legitimidade passiva nesse caso? Quem que está causando esse problema para João? O prefeito que está fazendo querendo aplicar multa, João, enfim, impedir que eles façam essas reuniões. Então, município. E aí, pessoal, nós temos aí, olha o que a peça fala no finalzinho. Elabore a ação cabível, constitucional cabível. Nós não temos aqui um legitimado do controle concentrado, das ações do controle concentrado, né? Então, a gente não faria aí nenhuma ADI, uma DPF, uma DC, nesse caso, nenhuma ADO, porque não se trata de uma ação do controle concentrado. Nós não temos nem aí os legitimados ativos do controle concentrado. Não estamos tratando também da lei em tese, né? De uma inconstitucionalidade de uma lei. Então, nós não faríamos aí a análise das ações do controle concentrado. Mas nós vemos que tem aí uma pessoa, o João, que está tendo seus direitos violados. E aí nós temos que lembrar de todas as outras ações que a gente já viu no curso. Não sei em qual momento vocês estão assistindo essa aula, mas a gente já viu todos os outros demais remédios constitucionais, que são também muito importantes. E nenhum desse caso seria caso nem de habeas corpus, direito de locomoção, né? Não seria caso de habeas data, direito pessoal, acesso a dados pessoais, nem mandado de injunção, nós não temos uma omissão normativa aqui. E não seria uma ação popular também, que nós não estamos tratando aqui dos tais direitos difusos, direitos de patrimônio público. E aí sobra o quê? Sobra uma ação muito importante, que é um remédio constitucional também, que é o mandado de segurança, que visa proteger direitos líquidos e certos. Não há caso das outras ações, dos outros remédios constitucionais, nós pensamos no remédio constitucional mandado de segurança, que é um remédio residual. Então, é justamente o mandado de segurança que seria
a peça cabível. Não seria caso também de nenhum tipo de recurso, que a gente ainda vai ver no curso. Então, é caso de quê? Mandado de segurança. E é justamente a peça que caiu no espelho de resposta da banca, da FGV. A ação cabível, nesse caso, seria o mandado de segurança com fundamento no artigo 5º, inciso 69 da Constituição, ou no artigo 1º caput da Lei 12.016 de 2009. Então, quem colocou o artigo 5º, inciso 69, ou artigo 1º caput da Lei 12.016, acertou o nome iuris da peça, tá bom? Essa é a resposta do padrão de resposta da FGV. E o endereçamento, para quem que eu vou endereçar essa petição? Pessoal, quando a gente vai estudar mandado de segurança, a gente lembra que a gente vai utilizar a lei do habeas data para poder fixar a competência. E se a gente vê lá na lei do habeas data, como não é caso de nenhuma, no polo ativo, no polo passivo, o prefeito desse município é caso residual, então a gente vai levar o endereçamento, o órgão competente. Vocês abram lá depois o artigo 20 da lei do habeas data e vocês vão ver que não figura lá no polo passivo nenhuma autoridade que seja de competência do Supremo, nem do Superior Tribunal de Justiça, nem dos tribunais regionais. Então, fica nos demais casos, que é justamente a Justiça Civil comum, né? O juízo civil da comarca X. Aí o espelho trouxe o juízo civil da comarca X ou os juízos da fazenda pública da comarca X também, já que os dados da constante do enunciado não permitem identificar aí a correta organização judiciária do local. Não fala qual que é o município da comarca de tal. Então, vocês vão colocar só mesmo juízo ao juízo, ou excelentíssimo senhor doutor juiz da vara, 3 pontinhos, igual a gente já faz aí no material de vocês, tá bom? Quando é o endereçamento para o juízo civil da comarca ou o juízo da fazenda pública. Então, este é o endereçamento da peça de vocês. E aí, pessoal, nós temos a qualificação. Como a gente vai qualificar as partes? Como eu disse, quem que vai ser o impetrante? Quem vai ser o legitimado ativo? É o João, né? O João que está sofrendo isso. Então, o João é o autor desta ação. O impetrante, que a gente fala, porque no mandado de segurança a gente impetra mandado de segurança. E a autoridade coatora é quem? O prefeito municipal. E aí, olha o que diz, por quê, né? O porquê. A legitimidade ativa de João decorre do fato dele ser o titular do direito. É ele que está sofrendo essa violação do seu direito líquido e certo. Aí a gente vai ver quais são esses direitos mais para frente. E a legitimidade passiva é o prefeito municipal, porque é ele que está sendo responsável por essa decisão que está afrontando o próprio direito de João. Então, são o legitimado ativo e o passivo. E lá no mérito, pessoal, já entrando na parte dos fundamentos, o que a gente vai colocar nos fundamentos da nossa peça? Olha só, primeiro, padrão de resposta, tá bom, pessoal? Lá da banca FGV. Quais foram os direitos que foram violados de João? Temos ali o artigo 5º, inciso 6, que fala do livre exercício dos cultos religiosos. Temos também o artigo 5º, inciso 16, que fala sobre a liberdade de reunião, independentemente de autorização. Lembre por que é importante a gente ler o artigo 5º da nossa Constituição? Também, se vocês não tiverem lido, por favor, façam a leitura, que tem muitos direitos ali, né, no nosso artigo 5º. Outro artigo que foi violado por conta dessa decisão foi a própria liberdade de expressão, do artigo 5º, inciso 9, que também depende de autorização. Outro artigo, liberdade de publicação de veículo impresso de comunicação, nos termos do artigo 220, parágrafo 6º, que não é condicionada à licença de autoridade. E aí, Débora, como que eu ia achar esse artigo 5º, esse artigo 220, parágrafo 6º? Pessoal, quando vocês virem assim essa questão de assuntos específicos que vocês não tiveram lido o artigo, por favor, vão no índice remissivo do vade-mecum de vocês
e procurem essas questões, tá bom? Para vocês chegarem ao artigo 220, liberdade de imprensa. Aonde que eu acharia esse artigo 200? O que fala esse artigo 220, parágrafo 6º? Aí vocês vão abrir a Constituição de vocês, um índice remissivo, e vão chegar até o artigo 220, parágrafo 6º, tá bom? Olha o que diz esse artigo. A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Então, esse é um artigo importante também quando se trata de comunicação, direito à comunicação social. Se vocês quiserem, vocês podem até marcar esse parágrafo com a canetinha de vocês, de importantes, tá bom? E aí vocês conseguiriam chegar até esse artigo justamente indo no índice remissivo de vocês e procurando ali direito de comunicação, algo nesse sentido, que vocês também conseguiriam provavelmente fazer essa menção a este artigo, tá bom? Eu até faria a remissão aí também, pode ser embaixo do artigo 5º, inciso 9, a esse direito, a esse artigo 220, parágrafo 6º, tá bom? Essa base normativa justifica a escolha, então, por conta toda essa base, desses direitos que foram violados, né? Essa base normativa justifica a escolha do mandado de segurança, tá bom? Então, esse aí é o padrão de resposta da banca. Continuando, há direito líquido e certo lastreado em prova pré-constituída que decorre da notificação formal de João. O João foi formalmente notificado pelo prefeito, né? E então existe essa prova pré-constituída. Lembra que a prova pré-constituída é muito importante no mandado de segurança. E o examinando deverá sustentar que, além do fundamento relevante do direito de João, ele continuará a ser violado se a liminar não for deferida, tendo em vista que as reuniões foram paralisadas e o boletim não mais poderá ser editado. Então, essa aqui é a parte já própria da liminar, que a gente vai ter que fazer o pedido também de tutela de urgência nesse caso, porque a banca trouxe essa questão de urgência, né? Ele fala que o direito está prestes João está prestes a sofrer ainda mais uma violação do seu direito por conta dessa decisão do prefeito municipal. Então, o que tem que conter na peça de vocês também? Requerimento de concessão de liminar para que João possa continuar a desenvolver suas atividades e a autoridade coatora se abstenha de aplicar a multa. E, ao final, a procedência do pedido com a confirmação da concessão da ordem, da liminar, atribuindo os caráter definitivo à tutela. E aí, no finalzinho lá da peça, vocês vão colocar a qualificação do advogado e atribuir o valor à causa. E aí, eu trouxe para vocês aqui a estrutura da peça, olha só. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente faz é o endereçamento. Então, vocês podem escrever ao juízo civil da comarca X ou ao juízo da Fazenda Pública da comarca X. Daí também, como a gente faz na maioria das nossas peças, né, até no material de vocês podem escrever excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 3 pontinhos, vara civil da comarca X. Tá bom, pessoal? Então, endereçamento, tá? Primeiras linhas da peça de vocês é o endereçamento. E aí a gente vai qualificar. Como que é essa qualificação? Tá aí para vocês também a qualificação, como ficaria de João, de acordo lá com o artigo do CPC, a gente faz essa qualificação. A gente coloca impetrar, olha só, impetrar mandado de segurança. Olha também que eu coloquei a fundamentação legal dentro da qualificação, tá bom, pessoal? Artigo 5º, inciso 69 da Constituição, e também fiz menção da Lei 2016. Então, vocês podem sim trazer os dois. Mesmo que a banca tenha trazido um só, colocar a mais não vai tirar ponto de vocês. Só esquecer de colocar que não vai fazer a pontuação, tá bom?
e em face do prefeito municipal, que pode ser encontrado na sede funcional e do município. Lembra que a gente faz, a gente na hora de fazer o polo passivo, a gente coloca também o órgão que essa pessoa integra? Então, o prefeito municipal, qual é o órgão? É o município. Então, a gente vai colocar assim, dessa forma. Mesmo que o espelho traga só o prefeito municipal, a gente também coloca, porque a lei do mandado de segurança fala isso pra gente, tá bom? E a estrutura basilar da peça, como que fica a minha peça, Débora, depois dessa qualificação? Eu vou fazer um resumo dos fatos, vou fazer um resumo de 2 a 3 parágrafos no máximo, porque lembrando que falar sobre fatos não pontua, mas traga os fatos, tá bom? A tempestividade, eu abri tópico específico para falar sobre tempestividade, de acordo com a lei do mandado de segurança, o artigo 23. E eu falei também da prova pré-constituída, porque também é um tópico muito importante. Depois eu abri o tópico da tutela de urgência, de acordo com o artigo 7º, inciso 3, que tem natureza cautelar. Falei sobre os fundamentos jurídicos e os pedidos. Lembrando, pessoal, que essa parte da tempestividade e da prova pré-constituída, a gente pode colocar junto, tá bom? Eu vou fechar essa aula aqui e volto pra gente finalizar, tá joia? Porque vai ficar muito grande.